Gente boa, gente abençoada, sejam todos bem-vindos a essa live super especial. Eu estou chamando de 25 anos ao vivo. E essa live é para comemorar 25 anos de formatura, né? Os 25 anos de formatura em teologia. E hoje eu tenho um convidado muito especial, é um dos referenciais na área de teologia no Brasil, que foi meu colega de turma. Então, olha, não posso perder nem um minuto da presença desse meu grande amigo, Franklin Ferreira. Estamos comemorando os 25 anos de formatura. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Romulo? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Prazer revê-lo. Igualmente. Quanto tempo, hein, meu brother? Muito tempo mesmo. Parabéns aí, 25 anos de formados, hein? Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, exatamente. Você tem sido uma pessoa referencial aí no Brasil na área de teologia e na área de ministério, né, na área acadêmica também. Eu sei que o seu dia a dia é bem corrido, então muito obrigado por tirar esse tempo para a gente celebrar aí a nossa turma. É um privilégio. Joia demais. Franklin, você demorou um pouco a entrar nas redes sociais, né? Mas quando entrou também, entrou com tudo, né? Entrei por insistência de Marilene e de alguns colegas aqui da cidade também, do pessoal da editora Vida Nova também, né? Então eu acabei sendo quase obrigado a entrar nas redes sociais. Olha aí, então a Marilene tem grande parte aí do seu sucesso, né? Não só como marido, como homem, mas também nas redes sociais, né? Sim, com certeza. Joia demais. Então, meu brother, eu queria conversar com você um pouquinho hoje sobre o que você está fazendo hoje, mas daqui a pouco a gente fazer uma viagem e voltar aí a 29 anos atrás, quando a gente foi para o seminário, né? Queria que você falasse um pouquinho, eu sei que muita gente conhece, mas talvez tenha alguém que está passando por aqui que ainda não te conhece. Quem é Franklin Ferreira? Fala um pouquinho das suas atividades e também da sua família, como que vocês estão nesse momento. Ok, obrigado, Romulo. Eu nasci em lar cristão. Eu costumo brincar, se batista batizasse criança, eu teria sido batizado na Igreja Batista. Com 6 meses eu fui apresentado à Igreja Batista, de pais cristãos. Meu pai chegou a fazer teologia também, faleceu um pouco antes de terminar o curso dele. E eu sou casado, minha esposa Marilene, filha Beatriz, já com 19 anos, fazendo faculdade. Sou pastor, praticamente desde do tempo aí, um ano depois que terminei o curso de teologia, eu fui ordenado, em 1996. Então, desempenhando trabalho pastoral desde aquela época. Hoje eu pastoreio aqui em São José dos Campos. Sou diretor de um seminário, Martin Butzer, que tem sua origem na Alemanha. Autor de livros, também aí trabalhando com rede social um pouquinho, Facebook, Instagram, agora abrindo um canal no YouTube para juntar sermões, palestras, né? Então, em linhas gerais, esse sou eu. Legal, bom demais. Eu te acompanho aí nas redes sociais. Olha, eu tenho que te confessar, de vez em quando eu pego uma carona, viu? Alguém manda um artigo, um amigo, olha, assista esse vídeo do Franklin, leia esse artigo. Eu falei, ele estudou comigo, viu? Na minha turma. Então, eu pego uma caroninha aí. Joia. Mas vamos voltar lá no passado, né? 29 anos atrás, a gente chegou ali no seminário. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, o que te levou ao seminário? Como foi esse processo de chamada para ir ali para o Seminário do Sul? Ok. Eu tinha 15 anos de idade, quando a igreja que eu era membro começou um projeto piloto de plantação de igreja. E quem coordenava esse projeto de plantação de igreja era o pastor Juraci Bahia, irmão do Paulo VI, que na segunda-feira estava na live contigo aí, né? Então, ele, assim, o Juraci foi bem instrumental no meu chamado ao ministério, e eu naquela época, junto de missões nacionais, trabalhava com equipes missionárias de seminaristas iberistas. E eu fiquei assim, muito impressionado com a postura dos seminaristas iberistas, pregando, evangelizando, o amor deles pelo trabalho missionário, por plantação de igreja. Aquilo me tocou muito. E nesse processo, por causa do testemunho deles e da instrumentalidade do pastor Juraci, eu acabei sendo chamado
para o Ministério Pastoral. Procurei meu pastor na época, Juarez Mendes de Freitas, que era até professor no seminário. Na época ele dava homilética e administração eclesiástica para a turma da noite. E ele foi bem receptivo. Ele me tratou, mesmo sendo adolescente, me tratou com seriedade. Certo, né? Legal. Ele começou a me levar para fazer visita junto com ele. Aí ele falava, olha, você não fala nada, você só observa. Só observa. Né? E quando eu pedi, você vai orar também. Ele me levou para assistir aulas dele no seminário. Legal. E eu fiquei encantado com o Batista do Sul naquela época, né, naquela altura. Foi assim, alguma coisa que acabou fundindo a minha vontade de me aprimorar mais com o próprio seminário. Então, para mim, não, mesmo meu pai tendo estudado Betel brasileiro, cheguei até a considerar ir para o Betel, por causa do meu pai, né? E o bom testemunho que eu vi daquele seminário, no final, para mim, assim, desde o início, não havia outra opção. Eu realmente, assim, minha primeira opção era o Batista do Sul, eu queria estudar no Batista do Sul, né? E, assim, logo depois de conversar com o Juarez, ele deu espaço para eu começar a fazer algumas reflexões do culto de quarta-feira, falando para adolescentes, para jovens. Ele era bem rigoroso, ele avaliava o que eu falava. Eu, por exemplo, falava num culto de quarta-feira, na quinta-feira eu ia lá no gabinete dele para ele avaliar o sermão. E ele era um discípulo do Jerry Key, né? Então tinha que ter 3 pontos na introdução, tema, 3 pontos, as ilustrações em ordem, aí tinha aquelas qualificações ali do sermão, se era devocional, ético, evangelístico, né? Então, de certa forma, foi assim que se deu o meu chamado, né? Só que eu levei um tempo para entrar no seminário. Eu tinha 15 anos quando eu entendi que Deus estava me chamando para o Ministério Cristão, em 1986, e eu só fui entrar no seminário em 92, porque eu estava estudando, trabalhava também, né? Então, em 92 eu acabei entrando no seminário. Então, em linhas gerais, isso é um pouquinho do meu chamado aí, de como foi minha preparação para entrar no seminário. Quer dizer, você chegou no seminário com 19, 20, né? 21 anos. 21, né? 21. Foi em 92 eu tinha concluído, tinha feito 21 anos em outubro do ano anterior, né? Então, em 92 eu entrei no seminário. Que o seu pastor foi uma bênção na sua vida. Então, quando você chegou na aula do Jerry Key, de homilética, você já estava ambientado com aquela experiência de avaliação, né? Também. E assim, o pastor Jerry Key que me batizou quando eu tinha 11 anos de idade. Legal. Porque ele foi o pastor que plantou a igreja onde eu era membro. Eu fui membro fundador da PIB da Barra da Tijuca, né? Naquela altura ali no Jardim Oceânico. Hoje eu acho que mudou de lugar, né? Foi para o Largo da Barra. Mas o pastor Jerry Key que me batizou com 11 anos de idade na Igreja Batista Memorial da Tijuca, né, que era a igreja-mãe da igreja da PIB da Barra da Tijuca. Né? Então, assim, quando eu cheguei no seminário, eu já tinha a influência do Juarez, que era o substituto do pastor Jerry Key, discípulo do pastor Jerry Key, ia ser meio intimidador para mim ficar perto do pastor Jerry Key, né? Não só porque ele era grandão, mas porque tinha uma história prévia ali com a ida dos missionários americanos lá para a Barra da Tijuca para plantar a igreja, né? Então, o pastor Jerry Key, o Jack Young, que acho que deu aula para gente, né, de capelania, ele foi o pastor interino quando eu entrei no seminário. Quando eu entrei no seminário, o pastor Juarez já estava em Jardim Camburi. Jardim Camburi, Espírito Santo. Aí o Jack Young era o capelão do Iber, acho que ele deu aula de aconselhamento pastoral pra gente, alguma coisa nessa área de capelania, e ele era o pastor interino na PIB da Barra, né? Então, para mim era meio intimidador estar ali no seminário, e eu tinha que me segurar um pouco, porque eu tinha que prestar relatório para pessoal pastores que eram ligados à junta de Richmond, né, eles se falavam, né, então eu ficava ali tentando me segurar ali, não aprontar muito por conta deles. Né? Eles te conheciam, né, eles sabiam o seu endereço. Sim. Legal, e quais foram as suas expectativas, né, 21 anos, jovem, assim, as suas expectativas em relação ao seminário? Claro que depois de muito tempo a gente amadureceu bastante, mas naquela época, quais eram as suas expectativas? Olha, como desde 1985 eu já frequentava o seminário, o pastor Juarez me levava para assistir a aula, eu fiz amizade com seminaristas que eram da nossa igreja, e eles me levavam às vezes para passar
2 dias com eles, um domingo à noite, segunda e terça. Eu assisti a aula lá no seminário. Antes de estudar com o Landon Jones, eu assisti a aula com ele, com Brodus Hale, que a gente não chegou a pegar na nossa época. O Luiz Roberto entrou no lugar dele, né? Foi o sucessor do Brodus Hale. A gente lia o livro do Brodus Hale, inclusive, da introdução ao Novo Testamento da Juerp, né? Então, assim, eu tinha uma expectativa bem elevada quanto ao seminário, né? Eu esperava, assim, receber pelo menos dentro daquele momento ali que a gente vivia, eu esperava receber uma boa educação teológica, um bom preparo pastoral, ministerial também. Então, eu já cheguei ao seminário contando em aprender, né? Eu queria aprender, eu estava motivado realmente a aprender. E acabou que a gente teve bons professores ali, que eu lembro com carinho até hoje, né? Então, minha expectativa realmente era crescer ali no seminário. Uma coisa que me ajudou muito tem a ver com Jack Young. O pastor Juarez, que era o pastor da igreja onde eu era membro, né, e recebi meu chamado, ele saiu da igreja no final de 1991. Então, quando eu fui para o seminário, ele já não era o pastor da igreja. Quem era o pastor da igreja era o Jack Young, que era o capelão do Iber e dava aula no seminário batista, né, na área pastoral, né, era na área de especialização que ele lecionava. E ele, assim, foi um tutor bem importante para mim. Então, ele falava, olha, você tem que gastar tempo com matérias de Bíblia, né, se você quer ser um bom pregador. Então, Antigo Testamento, Novo Testamento, você tem que gastar algum tempo com grego e hebraico. Ele, já no primeiro ano, né, ele foi meu pastor ali no primeiro ano, ele me deu bons livros de teologia para ler e me cobrava ler esses livros, então era um tipo de leitura suplementar, né? Então, assim, ele, de certa forma, ele faleceu... Jack Young faleceu já uns 5 anos atrás. Eu cheguei até a fazer um texto de memória dele, um texto gratulatório dele, que é na minha rede social. Mas ele assim, foi uma pessoa que pegou pesado comigo para o meu bem, né? Enfatizando quais matérias... Porque assim, a gente às vezes fazia 8, 10 matérias por semestre, né? Alguns tinham colegas nossos que até adiantavam matéria. Eu cheguei a adiantar matéria no primeiro ano e terminei o primeiro semestre já estafado ali. Acho que cheguei a fazer 12 matérias no primeiro ano, né? Então, o Jack Young foi uma pessoa capital para me ajudar assim, a canalizar as expectativas. Né? Legal. Priorizar certas matérias que seriam importantes para o futuro, hermenêutica, né, do Eduardo Trindade, que ele deu para a gente. Né? Ele falava, olha, você tem que concentrar em matérias que são essenciais. Então, se você quer caminhar bem, quer ser um bom pregador, então você tem que gastar tempo com essas matérias essenciais. Então, assim, eu cheguei com grandes expectativas ao seminário de ter suprido essas lacunas da minha formação de igreja, né, e crescer como alguém apto a interpretar a Bíblia e pregar a Bíblia também, né. Legal. A moçada faz pré-vestibular, mas você fez um pré-seminário, né? Te prepararam bem para ir para o seminário, né? De certa forma, sim, mas assim, quando eu fui fazer o pré-vestibular, eu fui, assim, com muito frio no estômago, né? A gente tinha que ler lá Teologia dos Princípios Batistas do Landers, tinha que ler lá o Breve História dos Batistas do Reis Pereira. No papo de segunda-feira, acho que era o Weber que estava lembrando aí, e você também, né, mencionou no papo de segunda-feira lá, ter que saber como é que era a estrutura da denominação, né? Então, assim, eu lembro o dia que eu fui fazer a prova, era um sábado, né? Então a gente ia acordar bem cedo, morava em Jacarepaguá, então tinha que pegar 1h30 de trânsito para chegar no seminário, mesmo sábado de manhã, né? Então eu me lembro que eu estava muito nervoso quando eu fiz a prova, e ansioso, né? Eu queria saber o resultado, né? Então eu tinha uma iberista, que era secretária do Dr. Ebenezer, o reitor na época, né? E ela era iberista na igreja que era membro, né? Então ela conseguiu lá um furo jornalístico, né? Ela descobriu que eu tinha passado antes de sair o resultado. Nossa, foi um alívio para mim, assim, eu respirei aliviado quando descobri que eu estava aprovado aquele vestibular, né? Que legal, muito bom. Eu lembro sempre você com desde o primeiro dia, né? Você sempre se mostrou aquele cara muito interessado na aula, muito dedicado, apesar de não ter vivido ali no seminário, no alojamento, estava sempre com a gente ali convivendo, sempre sentava na frente, né?
Então, é uma boa lembrança, lembrar você entrando na sala, fazendo as suas perguntas inteligentes. Mas houve algum momento, alguma situação no seminário ali que te assustou, assim que você falou, opa, peraí, isso aí gerou uma crise, gerou um questionamento? Assim, talvez nem as brincadeiras, porque eu já ia para o seminário, então os banhos... Você já tinha tomado banho, né, lá? Aí, rapaz, então, quando eu entrei no seminário, eu só fui interno 3 anos. No primeiro semestre, a nossa turma era muito grande, acho que foi a maior turma de primeiro ano, até aquela altura, eram mais de 150 alunos, né? Não tinha vaga no internato. No segundo semestre, quando eu consegui vaga no internato, eu fui morar com o pessoal do 3º e 4º ano no 30, que era aquele prédio lá do canto, né? Sim. Que os casados ficavam em cima, né? Tá? Então, eu só fui morar com colegas da nossa turma no segundo ano, eu fui morar com o Rock, e no 8º período eu já estava externo, porque eu tinha poucas matérias, eu adiantei muita matéria no primeiro ano, aí eu ficava lá no seminário manhã e noite estudando no primeiro ano, né? Então no 8º período eu tinha pouquíssimas matérias, eu saí do internato, né? Então eu fiquei mais ou menos aí 3 anos como interno, mas assim, as brincadeiras, pegadinhas, o jeitão nosso lá, aquilo ali não me espantava. O que me chocou talvez foi a teologia liberal que a gente recebeu de alguns professores da época, né? Então, na área de Antigo Testamento, de teologia do Antigo Testamento, filosofia da religião, psicologia da religião, e eu lembro que isso acabou causando desconforto, não só em mim, mas em vários colegas, né? Uma tendência liberal, né, em teologia de alguns professores aqui, me deixou um pouco ressabiado, assim, um pouco chocado, né? Mas isso era contrabalançado por outros professores muito bons que nós tivemos, gente que foi importante aí, que alguns eu tenho contato até recentemente, tenho tido contato com eles, né? Mas isso acho que talvez tenha sido a questão que me espantou mais ali no segundo ano, 3º ano, e que gerou algumas tensões na nossa turma, né? Alguns alunos, uma minoria, talvez se encantando ali com Tiller, Bultmann e outros, né? E a maior parte, assim, ou tomando a posição contrária, ou ficando meio assim, como é que a gente se posiciona aqui, como é que a gente vai lidar com essas questões que a gente está recebendo em sala de aula? Leonardo Boff, né? Rubem Alves, a gente teve que ler Dogmatismo e Tolerância, acho que no 4º ano do seminário, né? Então, acho que isso talvez tenha sido a coisa que me deu um susto, assim, né? Mas é parte do mundo acadêmico também, né? Sim, esse confronto com ideias diferentes, né? Sim, e em relação... houve o que espantou e o que consolou, né? Nesse processo aí, assim, tipo assim, poxa, me colocou de novo no caminho, ou me deu mais força para reafirmar minhas convicções. Romo, assim, para mim, até por forma, eu tinha 2 questões. Primeiro, a igreja que me mandou para o seminário era uma boa igreja. É uma igreja piedosa, uma igreja muito evangelística, muito focada em missões. Então, e o pastor Juarez, ele não seria o que hoje é apreciado como um pregador expositivo, né? Mas ele pregava muito bem a Bíblia, eram sermões textuais, como nós aprendemos no seminário, mas sempre muito bíblicos, muito centrados na fé, no Deus que se revela. Então isso já me ajudou muito no seminário. Então, assim, a teologia liberal nunca foi uma tentação para mim, foi um desafio. Então isso me obrigou a estudar mais. E um ponto assim, muito importante na minha carreira no seminário, e depois até hoje, né, como homem, como estudioso, como pregador, pastor, foi ouvir o Dr. Shedd pregar na capela em 93. O Grêmio Acadêmico, né, levou ele para pregar na capela, ele passou uma semana, e assim, eu vindo de um pano de fundo piedoso, mas com uma tendência um pouco mais fundamentalista, né? Ouvi-lo pregar ali para mim foi um bálsamo. Eu tenho até hoje o VHS das pregações dele na capela, eu guardo com muito carinho. Ele pregou em Efésios, capítulo 1, Isaías 64, expondo texto bíblico, falando de avivamento ali para a gente, mas expondo Bíblia. Eu lembro que eu fiquei no mezanino,
Aham. Eu não sabia que era Dr. Shed. Aham. Meu mundo era a Convenção Batista Brasileira, né? E o Sim. Dr. Shed era de São Paulo, da Faculdade Batista, e ele já tinha essa pegada mais interdenominacional, de ter livre trânsito em outras denominações, pregar em grandes eventos do Brasil, né? E o meu mundo era CBB, Embaixador do Rei, igreja local, junta de os projetos de mutirões missionários das Juntas de Missões Nacionais, né? Então eu lembro que eu fui assisti-lo porque todo mundo estava indo. E eu me lembro que eu fiquei no mezanino e quando ele começou a abrir a boca ali, ele abriu o texto, começou a expor o texto, eu lembro que eu vim para frente e eu coloquei os braços assim no mezanino e fiquei assim, quem é esse homem? Assim, aí eu ouvi ele pregando, ele foi dar uma palestra em outra turma, nós estávamos no segundo ano, então eu acho que o presidente do Grêmio levou ele para falar na turma do terceiro ano, eu entrei lá sorrateiramente para ouvi-lo, né? E ele fez uma palestra lá, e no final eu lembro que eu abordei ele, me apresentei assim, né, como aluno, tá, do seminário, e eu perguntei assim, olha, Dr. Shed, o que eu posso fazer para ler mais sobre avivamento? E eu lembro até hoje que ele falou assim, olha, tem um livro do Dr. Lloyd Jones chamado Avivamento. Então, deixe de comprar um lanche no McDonald's, compre esse livro e leia esse livro. E na época, o livreiro era o Carlito Paes, que é meu colega aqui em São José, pastor da igreja da cidade. Deixa de comprar um McDonald's, deixa de comprar um cachorro-quente na Sanspena, né? Foi isso, né? Isso. E, cara, a gente era duro que nem um coco, né? Então eu fui falar com o Carlito, não sei nem se ele lembra disso hoje, não deve lembrar, não. Aí eu só tinha um exemplar desse livro da biblioteca, e geralmente a livraria, fazia aquelas queimas para o quarto ano. Sim. Então todo quartanista tinha o privilégio de entrar na livraria e comprar ali o que tinha com preços muito bons. Na época fazia encomenda de livros fora, né? Parece então, que o quarto ano podia entrar primeiro, né? No queima, né? Isso, exato. Eles entravam primeiro e comprava tudo que tinha ali. Aí eu comprava, levava um monte de livro com eles, né? Então eu falei com o Carlito, eu aproximei dele todo humilde, né? Aí falei, puxa, tem como separar esse livro aqui? Ele, não, claro, eu dou um jeito aqui e separo. E eu peguei o livro mais barato ainda, né? E assim, muito interessante, eu escutei isso tempos depois do Israel Belo, né? Já dando aula, ele dirigindo mestrado, né? Ele falou assim, olha, tem livros que quando você lê, ele vai criar tamanho impacto na sua vida que você nunca mais vai querer abrir ele, porque às vezes você vai ler aquele livro de novo, ele perde o encanto, né? E esse livro que o Dr. Shed recomendou para mim, eu devorei no segundo para o terceiro ano, e eu nunca mais abri esse livro. Tamanho impacto que esse livro gerou por mim. E esse foi um dos grandes consolos, dos grandes confortos que eu recebi no seminário, né? Além de ter tido professores que exercem influência sobre mim até hoje, mas a pregação do Dr. Shed na capela foi determinante para mim, para minha vida. Até hoje é uma influência muito forte na minha forma de pregar, de fazer teologia, enfatizar avivamento como derramamento do Espírito, né? Isso graças à capela do seminário, né? Que era um espaço que era gerido pelos alunos, não era nem corpo docente, não era os alunos que organizavam aqueles congressos ali, né? Levaram, nossa época, terceiro ano, levaram o João Alexandre para palestrar e cantar. Mas ali foi um dos momentos assim bem marcantes para mim de consolo, de conforto, né? De direção para a minha vida pessoal e ministerial. Legal. Você falando aí da sua experiência com o Dr. Shed, e eu tinha menos ainda conhecimento denominacional. Eu conhecia a minha igreja local, não conhecia denominação, nada. Então, no seminário, muitas vezes eu conversei com pessoas que eram, sim, pessoas que tinham um peso, né? Que tinham uma história, como se fossem pessoas normais. Aí depois a pessoa falou, sabe com quem você está conversando? Eu, não, é o do pastor tal. Eu mesmo? Rapaz, agora que eu caí... Ainda bem que eu não sabia, porque senão não ia dar nem conta de conversar com ele, né? Lidar com ele. Então... A minha experiência é parecida com a sua, porque, por exemplo, eu trabalhei lá no refeitório da tia Deolinda, né? Igual o Weber, a troco de... quentinha, né? Eu lavava os bandejões, 250 bandejões, copos e talheres, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, o Weber já tinha sido promovido, acho que ele servia comida lá na frente, eu ficava lá atrás, eu fiz o mesmo que ele, acabei negociando, eu comia 2 quentinhas, em vez do prato grandão, a tia fez um acordo comigo, eu comia uma mini de manhã, uma mini à noite, né? Mas
teve no final do primeiro ano, houve um almoço especial no seminário, e a tia pediu para a gente servir lá o pessoal. Eu estou servindo a galera, botando ar, levando água para a mesa, bebida, refrigerante, né? Levando as comidas. Alguém fala assim, você sabe quem está servindo? Eu não. Ali é o secretário executivo da convenção, ali é o presidente da convenção, ali é o diretor de junta, não sei o que. Eu falei, eu não sei, meu filho. Estou boiando aqui. Sim, eu trabalhei na biblioteca e muita gente que estava fazendo pós-graduação, ia pegar livro, então pastores, né, que tinha época que eles iam lá para o seminário, para as aulas especiais, então iam pegar livros, e eu tratava todos da melhor forma possível, mas eu identifico, depois você vai conhecendo. Aí eu abro o Jornal Batista, a foto do indivíduo ali, eu falo, opa, o homem era famoso, né? Mesma experiência minha. Naquela época não tinha celular para a gente fazer uma selfie, né? Alguma coisa não, assim, para ganhar uns likes. Joia demais. Fran, vamos falar sobre momentos marcantes ali. Que você tem algum momento marcante? Talvez vamos começar assim por aulas, né? Algum momento na sala de aula que foi marcante. Olha, aula, né, até por causa dos conselhos que eu ouvi antes de entrar no seminário, a gente estudou um semestre com o London Jones apenas, né, mas foi muito marcante ali. Eu tenho até hoje as anotações que eu fiz em sala de aula dele. Né. Ele deu Pentateuco e Josué, depois ele mudou para São Paulo para lecionar na Faculdade Batista, né, mas aquele semestre ali valeu muito para mim. Luiz Roberto também foi outra influência pesada aí, em termos de Novo Testamento, questões introdutórias, as questões críticas ligadas ao Novo Testamento, ele sempre lutando, né, em sala de aula para equilibrar, de um lado, ler o Novo Testamento com absoluta seriedade e atualizado com o que era o estado da arte na época, né? Mas sempre com um foco piedoso. Então, também tem as anotações do Luiz Roberto até hoje, tem algum canto aqui no meu escritório. Eu anotava tudo ali, quase que item por item que ele falava em sala de aula. Jerry Key foi outra influência muito forte, marcante. Eu fiz homilética 1, 2 e depois optei pela homilética 3. Né? Então, não só pela questão afetiva, mas porque eu entendia que mais do que ser o estudo, para mim, tinha que desembocar na pregação. Então, eu queria, pelo menos, estar atualizado ali no que era o estado da arte de pregação naquela altura. Então, o GRQ também foi muito influente. As tensões que a gente vivia para se preparar para pregar em sala de aula. Para mim, até hoje, pregar em sala de aula talvez tenha sido o lugar mais difícil que eu já preguei. Porque a gente estava exposto ali, né? Sim. Então eu estava ouvindo a live de vocês na segunda e relembrando a tensão que era. A gente tinha que estar vestido todo arrumadinho, a boa apresentação, asseio, mas também dominar o texto bíblico. E não era só o Henrique que ela avaliava a gente, os colegas avaliavam a gente também. Faziam sugestões, ponderações, críticas, aí depois tinha o banho. Sim, o banho. O banho era uma parte de alívio, né? Uau, a tensão toda. Mas era mesmo, parecia que tirava um peso da gente ali, né? O Novaes também foi bem importante para mim. Foi alguém que conseguiu me encantar, me levar a me apaixonar por história da igreja, história do pensamento cristão. John Hammett, né? Nossa turma leva o nome dele, foi talvez o professor mais influente aí na minha época de seminário. Eu tive o privilégio depois de visitá-lo nos Estados Unidos, visitei ele na residência dele. Hoje ele é deão do Seminário Sudoeste, em Wake Forest, é professor de sistemática, chefe do departamento de sistemática e missões. Hoje tem publicado livros também, né? Mas assim, aquela apostila dele, eu caminhei com ela bem depois de ter saído do seminário, né? O livro do Bruce Milner, que até hoje, né? Eu tenho algum canto aqui na minha livraria, na minha biblioteca, todo marcado o livro do Bruce Milner, que era a leitura obrigatória que a gente tinha que fazer, né? Então, essas aulas foram muito marcantes para mim. Eu carrego elas até hoje como aulas muito influentes, determinantes para o que eu sou como pregador, como pastor, como teólogo cristão, né? Então, eu posso dizer que o que eu aprendi nesses momentos do seminário eu usei até hoje, né? Então, o Jonas Celestino, né? Ele botando a gente para ler o LED em sala de aula, também foi bem significativo aquilo ali. Tinha um método de aula diferente, né? Ele
botava a gente para estudar e ler o livro, e debater, fazer uns debates entre a gente, né? Mas me ajudou bastante ali também. Hoje é uma matéria que eu dedico boa atenção, a teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, né? Então, assim, eu posso dizer que o que eu aprendi no seminário nessas áreas, eu coloco em prática no meu ministério na igreja local. São matérias que me ajudam na pregação, no ensino, no aconselhamento cristão também. Então, eu carrego com muito carinho as aulas que eu recebi no Seminário Batista aí, entre 92 e 95. É interessante você falando os nomes, né, as matérias, mas havia também algo assim muito especial. Os professores não eram apenas professores acadêmicos, tinha aquele carinho, aquele jeito, né? O filho do Jerry Keefe terminou o doutorado aqui no seminário Golden Gate, que era próximo, que mudou, mas era próximo. E eu fui na formatura e encontrei com eles lá, né? Toda a família estava lá. E o Jerry que veio me deu um abraço e falou: Romo, eu gosto muito de você. Eu falei: gente, ele lembrou meu nome. Não sei se ele lembrou se eu era um aluno que dava muito trabalho, porque eu era um bom aluno, mas ele lembrou meu nome. E eu gosto muito de você. Rapaz, foi tão legal esse encontro com ele. Muito legal, muito bonito isso. E depois que eu vim para os Estados Unidos também, assim, quando você tem a questão cultural, eu super valorizei mais os americanos, né, os missionários, você sair da sua terra, ir para outra terra, aprender uma outra língua, né, se dedicar a um povo. Então, esses nossos professores americanos, assim, sensacional a dedicação dele. John Hammett, né? Ele ainda estava aprendendo português, mas estava ali, preparando, se exercitando, tentando... Levava a gente para casa dele, né? Levava para casa dele, exatamente. Muito legal, muito legal. Depois, assim, tive o privilégio de trabalhar com o Luiz Alberto, né? Ele foi o deão que me chamou para dar aula no seminário, junto com o Dr. Ebenezer. E acabei estreitando as minhas relações com ele. Esse ano eu voltei ao seminário, dei uma série de palestras lá em março, antes da pandemia romper aqui no Brasil e fechar tudo, né? Então almocei com ele lá, jantei com ele, tive um bom bate-papo com ele, né? E o Novaes também, eu fiz uma boa caminhada com ele no mestrado, a gente fazia mestrado juntos no seminário. Então toda segunda-feira praticamente a gente descia junto ali tinha um shopping ali perto do seminário para lanchar junto, para ficar batendo papo, né? Então é significativo que, mesmo terminando o seminário, nós todos, da nosso pessoal aí, a gente acabou mantendo laços com os professores também. Não era uma relação fria, distante, impessoal, né? Eles brincavam com a gente, né? Alguns professores sentavam ali na esquina da maledicência para ficar vendo os campeonatos famosos, né? Entre turmas, né, de futebol, né? Então, foi assim, em termos assim de aproveitamento, para mim foi significativo. Eu não tenho como dizer que o que eu aprendi no seminário não me serviu. Me serviu e me serve até hoje. Eu carrego até hoje com carinho as aulas que eu recebi em área-chave, né, para a formação pastoral e teológica no Seminário do Sul. Sim, eu também agradeço muito a todos os professores. Eles semearam sementes intelectuais de conhecimento, mas também semearam coisas no coração, né? Eu tenho muito carinho por eles, cada palavra, cada cuidado, às vezes fugia um pouco da temática da aula, mas ia para a vida, ia para a prática pastoral. Então, uma frase do Novaes que ele disse numa formatura, acho que antes da nossa, ele falou assim, eu fui nessa formatura porque algum colega meu estava se formando, acho que um ano antes da gente, né? Ele falou assim, olha, não importa como você começa, importa como você termina, né? E eu peguei essa frase para mim, e assim, é isso aí. Tinha o conteúdo que era dado em sala de aula, né? Mas tinha essa tentativa deles de caminhar. Por exemplo, outro professor que foi significativo para mim, não posso esquecer o nome dele, foi o Vitor Manuel Valente. Sim, né? Teologia da oração, hein? Isso, cara. Era muito legal, porque ele reunia na segunda-feira um grupo para orar 6 horas da tarde, né? Então tinha gente que nem jantava, ia lá para orar e dali ia para a sala de aula, né? Então teologia da oração, a teologia do ministério pastoral. Então o Vitor Manuel foi uma pessoa muito significativa também. Tive o privilégio de pregar na igreja dele alguns anos atrás, passei lá um fim de semana falando para a liderança da igreja dele. Então foi outro professor significativo para mim também. Com certeza. Ele trazia um equilíbrio muito interessante, né? Um tempero ali de espiritualidade. Paixão, fome
É isso aí, é isso aí. Muito, muito bom. E como tempero, não precisa muito para fazer muita diferença, né? Um pouquinho já Com implantava certeza, ali com os certeza. nossos corações. Muito legal, muito bom mesmo. E em relação à convivência ali no seminário, né? Quais foram as marcas aí que você... E aí você teve um tempo que estava fora, depois foi para o alojamento, né? Foi para o dormitório. Então, eu tive, além dessa limitação aí, eu tive outra questão. Quando eu fui para o seminário, o primeiro e segundo ano, a minha igreja local não tinha pastor. Então, era um pastor interino, Jack Young, que estava pastorando a igreja, ele só tinha tempo para pregar no domingo. O resto ficava por mim. Então, muitas vezes, eu terminava a aula, eu almoçava, lavava a louça ali, ia para o quarto, dormia uns 40 minutos, uma hora, e corria para o ônibus para ir para a igreja. Então, praticamente de terça a sexta, primeiro e segundo ano, eu estava constantemente fazendo visita e pregando culto de quarta-feira sozinho na igreja local, me reportando ao pastor interino, que era o Jack Young. Então, assim, meu contato era um pouco mais limitado. Então, no primeiro ano, que eu estava fora, eu andava muito com o Valtair, né, que hoje é um dos diretores, é o deão acadêmico do Seminário do Sul, né, da Faculdade Batista. Conversei com ele hoje, né? E você sabe que foi de propósito que eu coloquei vocês no mesmo dia, né? Chamei de All-Star, as estrelas aí da nossa turma. Que nada, rapaz, que nada. Mas assim, aí eu andava com ele e dois rapazes que depois trancaram o seminário, que era o Marcelo Torquato e o Álvaro Ângelo. Então a gente fez uma boa amizade, ficamos ali um ano, a gente se reunia para orar juntos, 4. Isso por causa de algum trabalho que a gente teve que fazer para um curso de culto e louvor. A gente ia fazer pesquisa em igrejas batistas, como é que era a liturgia, departamento de música daquela igreja. Então, no primeiro ano, a minha comunhão se restringia a esses 3 personagens, né? O Marcelo, o Ângelo e o Valtair. No segundo ano, que eu já fui para o internato, então eu acabei eu morei com o Roque, né, que era pastor na região serrana, foi pastor aí na região serrana, acho que ele é pastor ainda, né? Acabei perdendo contato com ele, cheguei a pregar na igreja dele, mas por tempo e etc, a gente acabou perdendo contato. Especializado em heresias, né? A gente chamava ele o caçador de heresias. Pega, Roque. O professor falava heresia, a galera, pega, Roque. Ele ficava uma fera com aquilo ali, mas era o caçador de heresias da turma, né? Sacava tudo de heresia, Testemunho de Jeová, mormonismo, adventismo, ele era o craque ali nessa área, né? E acabei fazendo amizade com o Enésio Cláudio, fui morar no 19, né? De má fama, e a gente morava praticamente lado a lado, né? Então a gente acabava, no domingo à noite a gente chegava junto da igreja, então a gente chantava junto, brincava, e o Enésio e o Cláudio eram sempre muito brincalhões, muito bem-humorados, né? Então eu tive bons contatos com eles ali, com os dois ali, e assim, tentando interagir com o restante da turma, sempre brincando e conversando, né? Mas por causa dessas questões aí da corrida do dia a dia, sempre com possibilidades limitadas, né? Mas sempre que eu podia, eu ia brincar com a galera, dar banho, quem merecia tomar banho, etc e tal, né? Então sempre tentando me enturmar ali, estar próximo da turma também, né? Sempre conversando com os colegas, etc e tal. Hoje eu conversando com o Valtair, né? Doutor Valtair, né? Eu brinquei com ele que eu tenho que chamar ele doutor, quase pós-doutorado. E tem 2 doutorados para fazer um pós-doutorado. Então, e a gente falou dessa questão do banho, que quando eu olho para trás, eu vejo que era uma brincadeira muito infantil, né? Muito ingênua, jogar água um no outro, mas que aliviava todo aquele processo que a gente estava, né? Como se fosse uma engrenagem que precisava de algo para lubrificar. Então, esses banhos, esses momentos, eles aliviavam as tensões emocionais que eram causadas pelo distanciamento da família, pela convivência multicultural, e pelo conhecimento, né, que você estava experimentando ali, que estava crescendo a sua visão teológica. Então, eu olho para trás e falo, gente, era tão infantil, mas era tão bom, era tão legal dar um banho em alguém, jogar. E assim, hoje eu fico vendo, né, as novas gerações de estudantes, né? Você lembra, as semanas dos GQs eram muito tensas, né? A biblioteca ficava aberta até meia-noite.
havia uma pressão muito grande sobre a gente ali para ter rendimento. A média era 7, né? E a homilética, a gente tinha prazos para entregar trabalho. Então, assim, era a válvula de escape. Eu lembro de essa eu já morava no seminário, quando o João Alexandre foi tocar no seminário e a gente deu um banho nele. Não sei se você lembra disso. Foi a turma do 19. Então, eu lembro que eu estava junto, o Valtair, o Cláudio, a Enéas, a galera do 19 deu um banho nele ali. A gente foi ver um jogo ali não era o refeitório, onde ficava a cantina, tinha aquele espaço onde tinha uma das poucas televisões do seminário. Tinha sala de televisão lá no cantinho, né? Hoje, contando, ninguém acredita, né? Hoje é comum até ver televisão no computador, né? Sim. Mas ali era a televisão nossa, a gente parava para ver notícia, para ver os jogos de futebol, né? Então eu lembro que teve um jogo de futebol, acho que Flamengo e Corinthians, né? Deu empate, e a gente fez a tocaia, a galera do terceiro ano saiu, então o pessoal vinha ali pela quadra e todo mundo tomando banho. Então o João Alexandre, ele tentou negociar com a gente. Não teve negócio, banho no João Alexandre, molhamos ele todo ali, tendo que cantar na capela no dia seguinte, entrou no banho também, né? Então você pode afirmar no seu currículo que você batizou o João Alexandre, é isso? Por um doce, né? Por um doce. Eu lembro que essa era realmente a válvula de escape. Era uma brincadeira ingênua, né? Inocente, né? Mas era a válvula de escape nossa, assim, o aluno falava alguma bobagem de sala de aula, queria aparecer mais, banho, né? Tudo era banho. Tudo era banho, né? E tinha ali do lado do refeitório, já tinha o batistério já pronto ali, né? Já o batistério. Então, depois da pregação de homilética, já ia cantando o hino e ia pro batistério ali. Então, eu não lembro, eu aprontei uma com o Akiyama e com o Davi, eu fiz alguma brincadeira com eles, né? E eles também muito bem-humorados, né? Olha, vai ter banho para você depois do almoço. Ah, não adianta negociar, tem banho. Acabou o almoço, os dois me cataram, nem resisti. Só pedi para tirar o sapato. Pegaram, banho ali, todo mundo vendo, batismo, não sei o quê, tomei um banho ali, né? Mas foi um tempo muito legal, né? Era isso aí, era uma brincadeira simples, mas que sedimentava, dava esse espírito de comunidade para a turma, né? Os campeonatos de futebol, né? Que aí tinha as torcidas, né? Então a gente tinha o time da nossa turma. E chegou a época que a nossa turma era odiada pelos outros, né? Aí teve uma vez que o nosso time ganhou com 3 na linha. Não sei se você lembra disso. Lembro, acho que foi o final do campeonato, né? Acho que foi. A gente invadiu a quadra, o pessoal com raiva, tinha narrador, o pessoal botava a capa na praça ali, o pessoal com raiva, vaiando nossa turma, né? Eu lembro também, isso ainda estava no seminário, quando nós queimamos os manuscritos de monografia. Né? Sim. Então, contando também ninguém acredita, né? A gente tinha que escrever à mão e tentar contratar um colega nosso que soubesse datilografar, né? Então aí entrava na fila, tinha prazo, tá? Então aí acabava, acabou, né? Todo mundo entregou a monografia, fomos todo mundo para quadro um dia de manhã. Aí quando cada um foi botando o manuscrito ali, aquela pilha, e tocaram fogo na pilha de manuscrito. Tudo queimado na praia. É verdade. As pesquisas todas eram uma grande pressão, né? Muitos trabalhos, todos tinham que ser datilografados ou escritos muito bem à mão, né? Então era muita. Sim. Você falou aí, ficava de madrugada batendo máquina. Na época de entregar os trabalhos, ninguém dormia, você só ouvia a máquina da. Era um desespero, né? Eu lembro que a biblioteca ficava aberta até meia-noite. Porque não tinha máquina no quarto, tinha que reservar a máquina naquelas salas lá em cima da biblioteca, né? E era um desespero para quem deixava na última hora, né? Porque você tinha um caderno que você botava ali seu nome, e eram sempre 2 por sala, né? Então às vezes você ficava com alguém que não tinha muita afinidade, mas era o que tinha naquela altura ali, né? Então é interessante como eu fui recentemente no seminário, e aí me falaram, olha, hoje praticamente não é usado mais a biblioteca, né? Nossa época ali ficava lotado, tudo iluminado ali, até as épocas das semanas de prova, né? E trabalhos ali, tudo iluminado até meia-noite, aquela tensão para ter que entregar os trabalhos, tá? Mas era muito bacana, muito bacana. E às vezes tinha um livro que tinha poucos livros, né? E você tinha que pegar ali, poucos volumes, você tinha que pegar, aí você colocava o seu nome na lista. Quando eu lembro, eu trabalhei na biblioteca, por exemplo, quando chegava na época que todo mundo tinha que usar, e diminuía o tempo que você tinha que ficar com o livro. E às vezes não podia renovar, então era uma luta ali, mano. E às vezes você tinha... Eu lembro que eu trabalhei na biblioteca também,
E aí a pessoa pediu, olha, você pode dizer o nome de quem pegou o livro? Porque aí a pessoa ia lá no quarto para localizar quem pegou o livro, para tentar dividir o livro ali, né? Aquela tensão. E assim, todo mundo duro, né? Hoje a galera aí com um clique tem comentários bíblicos da internet, tem várias... Naquela época era todo mundo sem grana e lutando para comprar os seus livrinhos ali com muita dificuldade na livraria, às vezes ia na Juerp, lá na Praça Bandeira para comprar, né? Tinha a livraria da Juerp lá. Da Juerp, isso, exatamente. Bom, mas tudo com dificuldade, né? E a gente correndo atrás ali para tentar ler os livros e apresentar os trabalhos, né? Eu cheguei a tomar café com Coca-Cola para virar madrugada preparando trabalho, porque era muita coisa, e tinha mais a igreja local, né? Então isso no primeiro ano. Eu lembro que quando terminou o efeito do negócio, eu babei em cima do dicionário. Estava lendo um dicionário de filosofia lá, acordei babado em cima do dicionário ali. Eu também, mas era no segundo ano eu comecei a fazer filosofia, então eu estudava de manhã teologia e à noite filosofia. Eu lembro. Então, à tarde eu trabalhava e aí no final eu já não estava conseguindo trabalhar, eu tive que dedicar só aos estudos e era muito trabalho para um lado, para o outro. Então, sim. Quando você não dormia, você desmaiava, né? Exatamente. Chegava o fim de semana, sexta-noite, era aquele alívio, né? Então, para quem ficava no seminário, era aquele deserto, silêncio, né? Ali no internato. Então a pessoa ficava acabada ali no quarto, ali, desmaiada. E no domingo ter que trabalhar na igreja, sempre muito intenso, né? E aí segunda-feira começava toda a pegada de novo. Né? Novamente, E aí, você falando, eu lembrei, nós somos colegas na biblioteca, lembra? Tinha umas festinhas, a Evânia promovia todo final de semestre. Então, eu fui lá, ela estava lá, rapaz. Foi muito legal, ela veio falar comigo, né? Estamos conversando um pouquinho agora em março desse ano, está lá, firme e forte ela lá, defendendo a biblioteca, né? Que uma biblioteca, naquela altura era uma biblioteca sensacional, 60 mil volumes, estava bem atualizada para aquela época, né? Então, e ela sempre muito prestativa, né? Sempre muito pronta a ajudar. Foi também muito legal ter trabalhado ali. Era chato, né? Ter que guardar os livros depois, tinha o carrinho, né? Ninguém gostava de guardar livros. Era um desespero, porque era um jogo de quebra-cabeça. Estava arrumado, quando você virar, bagunçar de novo. Aí, na hora de fechar o expediente, aí tinha que voltar e ir guardando tudo para no dia seguinte, quando abrir, o aluno poder achar os livros direitinho ali no lugar deles, né? Sistema Dewey, nunca esqueci isso. Sim. Eu detestava guardar livro, eu queria ficar só no balcão atendendo as pessoas. Chegavam, tiravam os livros. Não, vai guardar livro. Não. Então, era muito chato. A parte mais chata era essa aí. Ninguém gostava. Agora, Franklin, vamos pensar bem, né? Num seminário daquele a gente tinha 2 telefones públicos, a gente tinha uma televisão pública, né? Como a gente explicar? A gente tinha que fazer todo o trabalho datilografando, primeiro no manuscrito, depois datilografando. Como é que a gente vai explicar isso para essa nova geração? Eles não vão entender. Eu para falar no telefone, eu tinha que descer para aquela pracinha perto do ponto de ônibus, porque os orelhões do seminário ficavam sempre lotados, né? E todo mundo com ficha, e ficava aquela filinha ali, todo mundo colado, escutando a conversa do outro, né? Aí eu falava, não, vou descer, eu prefiro dar uma caminhada, eu compro um pão lá para comer, na padaria, eu descia, falava lá de baixo, que era mais privado, né? Mas não dá para explicar, né? 25 anos, como é que as coisas mudaram, né? Como é que mudou tão rápido? Eu lembro nessa fila do telefone algumas situações engraçadas. Uma foi a Denaíse, né, da nossa turma. Ela começou a falar com a mãe, daqui a pouco ela começa a chorar. A gente não sabia com quem que ela estava falando, mas ela começa a chorar desesperadamente. Todo mundo na fila já em oração, coração quebrantado. A mãe morreu, o pai morreu, a avó morreu. Aí quando ela terminou, o que aconteceu? A minha cachorrinha morreu. Denaíse, é cachorro. A gente tá desesperado aqui pensando que é alguém. Então foi uma experiência assim. Mas ela estava sofrendo, mas pra gente, a nossa expectativa era outra. Era outra. Não teve como consolar a Denaíse naquele dia que perdeu a cachorrinha. Frank, e lições assim que até hoje você carrega da colina, né? Pode ser no nível pessoal, familiar ou ministerial. Você já falou vários aí, mas você gostaria de destacar alguma? E quem sabe também incentivando, né, aqueles que têm sentido chamado, saber que esse processo de formação deixa marcas na gente que dura tempo, né? Assim, em nível pessoal e também ministerial, os momentos de oração que a gente algumas vezes tinha,
né? Eu lembro que tinha uma sala de oração e eu volta e meia para lá, e eu tentava entrar mais tarde, né? Algumas vezes eu topava com gente dormindo na sala de oração, né? E a gente lá, teve um colega nosso, que eu não vou dizer o nome, que a velha dele deixou ele trancado para fora do quarto e ele passou a noite ali porque a velha foi embora, né? Mas tem um lugar dentro daquele seminário, poxa, na nossa época eram mais de 1.100 alunos, né? Uhum. Então você estava esbarrando com gente o tempo todo, às vezes com pouco espaço de privacidade, né? Então ter um lugar para você poder orar, aquilo foi importante, em termos de visualizar um espaço pessoal de você parar sozinho com Deus, né? Como eu já mencionei, as aulas foram importantes, algumas me modelaram como professor, né? Escrever, hoje eu estou retomando a disciplina de escrever os sermões o máximo que eu posso, né? Uhum. Mas isso foi uma influência do próprio seminário, escrever as apostilas completas, né? Uhum. O mais completo possível, as apostilas. A minha obra de teologia sistemática nasceu com uma apostila que eu preparei para a sala de aula junto com um colega missionário americano, já na época do seminário, eu dando aula em 97, né? Então, isso aí é influência de professores nossos que escreviam tudo, Luiz Roberto, John Hammett, né? O Jerry Key também tinha material dele de homilética, né? Então, isso foi outra lição pessoal também, né? Lições ministeriais, por exemplo, eu não concordava com o que eu ouvia agora dando aula, né, depois de 97, é melhor perder a fé no seminário do que perder a fé na igreja. Eu tinha uma perspectiva diversa. Uhum. Eu entendia que a gente tinha espaço para brincar, para rir, para zoar, botar apelido, dar banho, etc. Mas o que a gente era no seminário deveria ser na igreja local também, né? Um deve seguir o outro. Eu não via ali uma distinção entre o estudo teológico e o trabalho ministerial que eu tinha que prestar na igreja. Então, segundo ano eu tive que fazer enterros, preparar casais para casamento, porque o obreiro principal era interino, não podia fazer, né? Então isso me ajudou muito a não só ter um espaço onde eu colocava em prática o que eu estava aprendendo no seminário, uhum. dando aula no EBD, pregando na igreja local, mas também me mantinha nos trilhos dentro do seminário, nos trilhos da fé, né? Então são algumas lições que eu poderia lembrar aqui assim de cabeça, além desses outros desafios que eu já coloquei, da influência aí de professores, etc. Mas esses seriam alguns pontos aí que eu poderia colocar a nível mais pessoal, né? Também, assim, a necessidade de ter boas amizades, isso, ainda que alguns de nós temos caminhado aí, feito cada um seu caminho, né? Até hoje eu tento manter amigos próximos aí, amigos por perto, porque sem amigos não dá para sobreviver no ministério cristão, né? O ministério, tanto docência como igreja local, ele tem o seu peso, né? Você não tem como ter uma relação de amizade com os membros da igreja, você precisa de amigos, né? Então, o fato de você poder chegar no quarto e chamar o seu companheiro ali, né? A gente chamava de velha. Tive muitos papos sérios com o Rock, com o próprio Cláudio, com o Enéas, com o Valtair, né? Então, abrir o coração, direção para o futuro. Então, essa necessidade de ter amizades também permaneceu, né? De você buscar sempre ter ali companheiros próximos em que você possa abrir o seu coração e caminhar com eles, ouvi-los e ser ouvido por eles também, né? Legal, muito legal. Nós temos aí alguns minutos, Frank. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a nossa turma. Eu vou editar esses vídeos e vou tentar fazer um resumo das conversas que eu tenho tido. Queria que você deixasse uma mensagem para a nossa turma e depois você orasse por nós, né, agradecendo a Deus 25 anos, né, de ministério, de formado. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Amém, amém. Eu, assim, em linhas gerais, Romo, eu sou muito grato pelo tempo que eu passei do seminário, mesmo que em algumas áreas que eu tenha aprendido do seminário, eu tenha ido para outra direção, como método de pregação, por exemplo, né? Tempos depois, eu fui participar de uma entrevista com o Jerry Key, e ele me deu um puxão de orelha. Quer dizer que então, você está pregando expositivamente, tá? Né? Brincando, mas ele gentilmente... poxa, eu te ensinei.
Então, tinha que ter ficado fiel lá no sermão textual, né? Mas, assim, eu sou muito grato pelo tempo que eu passei no seminário. Foram tempos preciosos para mim. Ah, você usou a palavra no começo da nossa conversa, Romo. Foi um tempo inocente, né? Em algum momento você usou essa expressão. Eu tenho saudade disso. O tipo de debate que a gente travava, em virtude do que a gente vive hoje, experimenta hoje, né? As brincadeiras, os nossos bate-papos, era um tempo de inocência, era um tipo de um berçário teológico ali que a gente estava vivendo. Então, assim, eu sou muito grato pelo tempo que eu passei no seminário, pelas as pessoas que passaram pela minha vida ali, tenho muita gratidão por professores, colegas. Eu dirijo hoje um seminário que não tem internato, né? E aí, às vezes, eu estou almoçando com alunos, ou jantando com eles, e volta e meia eles perguntam a minha experiência prévia, né? Então eu conto, entretenho eles com histórias boas do seminário, mas também com muitas lembranças engraçadas, histórias, as comédias, o Buiú ganhando a presidência do Grêmio Estudantil, não sei se você lembra disso, né? Sim. A célula lá, o Buiú ganhou como presidente do Grêmio Acadêmico, né? Foi eleito presidente do Grêmio Acadêmico. O CADES, né? Era o CADES, Centro Acadêmico... Dr. Shepard, exatamente. Então, assim, minha palavra que eu resumiria os 4 anos que eu passei como aluno do seminário, um tempo de gratidão, né? Depois eu fui dar aula no seminário em 96, nós nos formamos em 95, né? Em 97 eu comecei a dar aula lá. Eu estava fazendo mestrado, o Luiz Alberto me convidou para lecionar, e aí eu não parei mais, né? Eu dei 10 anos de aula no Batista do Sul. Mas esse período formativo nosso, esse nosso berçário, né, foi um tempo muito bom. Eu sou muito grato a esse tempo. Grato por ver nossa turma e muitos nossos colegas aí pastoreando aqui no Brasil, aí fora, nos Estados Unidos, né? Nossa turma foi muito agraciada nesse sentido, né? Muitos alunos talentosos ali na nossa turma, muita gente boa, que está espalhada aí fazendo o bem para o reino do nosso país, né? Então, sou muito grato. Minha palavra, assim, de 25 anos de formatura é gratidão, né? Eu particularmente tenho saudade, né? Eu lembro com muito carinho do nosso tempo do seminário, as aulas, as brincadeiras, a capela, né? Aquele nosso retiro, o primeiro retiro nosso, no primeiro ano, né? Uma multidão de alunos, a gente era tudo anônimo, né? 100 e poucos alunos indo para um retiro, não sei se foi no Sítio do Sossego, não lembro agora, né? Rio Comprido, em algum lugar. Eu não era do Rio, eu não sabia. Eu nem lembro agora, mas assim, se eu posso resumir, gratidão. E é o que eu digo para os alunos hoje, né? Que vêm estudar com a gente aqui no Seminário Martin Butzer, é o seguinte, olha, aproveita os 4 anos. Façam valer o investimento da igreja de vocês, o investimento que vocês recebem. Esse é um momento definidor para vocês, é um momento inesquecível. Daqui a 20 anos, 30 anos, vocês vão lembrar com saudade e carinho desse tempo aqui. Então, é o que eu tenho hoje, né? É uma saudade de um tempo de inocência, né? A gente, vendo filme de madrugada, né? Teve uma época que a galera começou a ter essa pegada de ver filmes de história da igreja, né? Então a gente se reunia, acho que era madrugada de quinta para sexta, aí pegava lá a televisão do CADES e o VHS, aí algum aluno corria lá numa locadora, pegava um filme, Henrique V, Nome da Rosa, né? Então a gente madrugava ali, vendo ali, terminava a aula, pegava alguma coisa para lanchar e ia ver filmes ali de madrugada, né? Então, eu realmente, assim, gratidão, saudade, foi um tempo muito bom para mim, pessoalmente. Franklin, foi muito bom conversar com você. Muito obrigado, meu brother. Você tem aí 1 minuto para nos abençoar com uma oração. Muito obrigado pelo seu tempo, brother. Você é uma das estrelas aí na constelação da teologia brasileira e também na nossa turma. Deus abençoe, meu brother. Amém. Olha, Romo, muito obrigado aí pelo convite, a lembrança desse tempo nosso, né? 25 anos não é pouca coisa, é um quarto de século. É uma caminhada, né? Muitos de nós aí firmes no ministério, como você, estava escutando os colegas aí segunda, todos eles servindo, integrados à igreja local, à denominação, né? Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança aí de marcar essa data com essa série de vídeos aí. Deus te abençoe, meu irmão. Vou orar então para nos despedir aqui. Valeu. Senhor, muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido de crescer espiritualmente, crescer como homens,
crescer como obreiros e amigos, Pai. Obrigado por esse tempo que celebramos aí, 25 anos de formatura nossa, tempo que nós tivemos no passado, que o Senhor mesmo concedeu de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. Muito obrigado por isso. Usa essa iniciativa do Romo para tocar outras pessoas, para se sentirem vocacionadas para servir o teu reino e para edificação do teu povo também. Abençoa o ministério do teu filho lá nos Estados Unidos, dê graça para ele. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Meu brother, um grande abraço, um prazer, cara. Valeu, Foi irmão. tremendo falar contigo. Deu uma saudade aqui tremenda. Também, meu irmão. Deus te abençoe. Valeu. Fica na paz. Um grande abraço.